discernimento, prudência, sabedoria, paciência. Tudo isso você vai precisar desenvolver. Se você deseja verdadeiramente conduzir aqueles que você ama até o coração de Deus. Se você deseja ser luz e tirar essas pessoas de um caminho escuro, de um caminho de perdição, você vai precisar de sabedoria, prudência, discernimento, paciência. Por que eu estou partilhando isso com você? Porque hoje no Evangelho Jesus vai dizer aos seus discípulos, olha, eu tenho muitas coisas ainda a dizer-vos, mas vós não sois capazes de compreender agora. Entende? É claro que aqui o Senhor está falando a respeito da vinda do Espírito Santo. O Espírito Santo virá e revelará então a verdade acerca de todas as coisas. Aí então os discípulos compreenderão com exatidão as palavras, os gestos, os ensinamentos de Jesus. Eles até possuem uma fé, mas é uma fé embrionária. É uma fé que precisa aprofundar naqueles corações. E esse é um trabalho do Espírito Santo. Jesus está falando. Isso é uma exortação também para nós, porque muitas vezes nós achamos que com as palavras nós vamos conseguir, né? Que apenas com as palavras nós vamos conseguir fazer com que aquela verdade penetre no coração dos que nós amamos, e não é assim. É preciso do auxílio da graça, é preciso do Espírito Santo. É o grande santificador, é um trabalho do Espírito Santo, é conduzir as pessoas à verdade plena. Né? Percebe que às vezes nós ouvimos algo, nós lemos, por exemplo, algo na Sagrada Escritura, algo que, né, por exemplo, você que vai à missa já há muitos anos, você já ouviu aquilo tantas vezes, mas naquele dia, você tem uma compreensão que você nunca tinha tido acerca daquela leitura, daquela palavra. Ou você se debruça sobre um trecho do Evangelho e não tem jeito, você não consegue entender. Você lê outros autores, busca explicações, mas não compreendo. Até um dia que aquilo se ilumina, aquilo é iluminado. E você olha e diz, como é que eu não tinha percebido isso antes? Não é assim. É um auxílio do Espírito, é um auxílio da graça. Nós não chegamos à compreensão, à exata compreensão das coisas unicamente por um esforço nosso. Claro, existe o nosso esforço, existe a nossa parte, mas existe o trabalho, existe a parte da graça, né? A hora da graça. E é claro que recebemos o Espírito Santo no batismo, na crisma, mas é através dos nossos atos de fé a cada dia que essa experiência do Espírito, no Espírito, ela vai sendo aprofundada. E esse Pentecostes vai acontecendo em profusão a cada dia. Esse familiar, esse ente querido, ele precisa de uma experiência com o Espírito Santo. Eu me lembro até hoje da experiência que eu vivi entrando naquela capela, num momento tão difícil que eu estava passando na minha vida, onde eu estava perdendo a fé. Já batizada, já crismada. Sabia algo a respeito da verdade revelada, mas eu estava perdendo a fé. E eu entrei naquela capela do meu querido interior, aquela capela tão simples. E ali onde Jesus Eucarístico estava exposto, e um missionário conduzia aquela adoração, e eu vivi uma experiência profunda que eu jamais encontrei em tantos livros que eu li. Uma experiência única. E eu saí daquela capela, então eu dizia, eu me recordo, eu dizia, eu vi o Senhor. Claro, não era uma experiência, né, como os santos, né, que tem a Santa Faustina, quantas vezes, né, Jesus apareceu para mim. Não é assim, algo interior. Era algo interior, eu vi o Senhor. Naquela adoração, naquela hóstia consagrada, a certeza, Jesus está vivo, Ele está aqui. É importante respeitarmos o processo que as pessoas passarão. O caminho é um só, o caminho é Jesus, mas
Cada um tem um jeito peculiar e um jeito único de fazer, de percorrer esse caminho, de fazer esse caminho. É importante que todos possam ir até Jesus. Mas cada um, e Deus conhece cada filho, Deus sabe, não é? Como atrair cada um. Ele atrai sempre com laços de amor. Perceba, Jesus está dizendo, eu tenho muito a dizer, mas vós não sois capazes de compreender agora. Talvez em casa você sinta falta disso, dessa compreensão. Irmã Maria Raquel, eles não compreendem. É tão claro. É claro para você que consegue enxergar. Mas continua sendo escuro para aqueles que estão com a vista, com a visão embotada. Entende? E qual o nosso papel, então, o que fazer? Rezar, se sacrificar, testemunhar, por meio do ser cristão, por meio da oração, do amor e do serviço, como temos aqui falado reiteradamente, né? Por meio daquela alegria, né? Um santo triste é um triste santo, por meio da alegria. É a certeza que, aos poucos, aquela semente está germinando naqueles corações. Chega o domingo e é tão difícil, Maria Raquel, eu vou à missa sozinha. Meu esposo, minha esposa não quer ir, meus filhos, meus pais, meus amigos, eu vou sozinho. Vá assim mesmo. E olha a família numerosa que você encontra ali. Ali você não está só, é a grande família dos filhos de Deus. E vá ali onde Jesus te espera. Ali onde você é nutrido com o pão da palavra, com o pão da Eucaristia. Ali onde o sangue de Jesus é derramado. Ali onde o sacrifício perfeito é oferecido. Vá assim mesmo e tenha certeza que um dia, toda essa família, um dia você estará indo à missa com todos reunidos. Porque o processo, ele vai acontecendo. Por mais que os nossos olhos humanos não vejam, como aquela semente que morre dentro da terra e os nossos olhos não veem. Mas eu tenho a esperança e eu olho esperando que aquele broto surja, que aquele broto então se dê a conhecer, mas aquele processo já está acontecendo dentro da terra. Tenho muita coisa a dizer-vos, mas não sois capazes de compreender ainda. Quantas coisas talvez você gostaria de partilhar com os seus, né? Quantos tesouros, quantas maravilhas, mas eles não estão ainda aptos para acolher. Tenha paciência. Não os julgue por isso. Um dia você também já andou na escuridão. Um dia você, embora com os olhos abertos, não podia enxergar. Tenha paciência. Tenha sabedoria, prudência, discernimento. Porque é um trabalho do Espírito. O Espírito está agindo. Hoje celebramos a solenidade da Santíssima Trindade. Um só Deus em pessoas três, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Por isso que a igreja hoje também nos apresenta este Evangelho, porque aqui o Senhor menciona o Pai, o Filho e o Espírito Santo. À medida que vamos crescendo na nossa caminhada espiritual, vamos aprendendo melhor, até onde nos é possível, a nos relacionarmos com cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, embora seja um só Deus, não é? É o Verbo que se fez carne, o Filho que se oferece ao Pai em expiação dos nossos pecados, e o fogo que consome esse sacrifício é o Espírito Santo. Assim também acontece conosco. Nos configuramos a Cristo, nos oferecendo em sacrifício ao Pai. E a caridade, o fogo que nos santifica, que nos aperfeiçoa, é o Espírito Santo. É assim que se desenvolve o organismo sobrenatural, né? Essa vida na graça. Celebrar a Santíssima Trindade hoje, sobretudo, é tomar posse dessa realidade. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo habita em mim. Deus habita em mim. É o mistério da inabitação, do qual Elizabeth da Trindade, não por acaso tem esse nome, desenvolveu, né? Meu Deus, meus três, meu tudo. Vamos proclamar esta palavra, pedindo essa graça a Deus hoje, né? Que o Espírito venha sobre nós, nos dando sabedoria, te dando discernimento, te dando prudência e paciência, né?
para que você possa também colher no seu tempo, no tempo de Deus, frutos copiosos, frutos abundantes na sua casa, na vida também daqueles que você tanto ama e por quem você intercede. Vamos rezar juntos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A igreja hoje nos apresenta esta palavra, fazendo referência ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, porque estamos celebrando o grande mistério, a solenidade da Santíssima Trindade. Sim. E esse é o centro da nossa fé cristã. Um só Deus em pessoas três, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando nos reunimos neste momento para a partilha da palavra, fazemos isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, está no centro, é o mistério da nossa fé. E hoje o Senhor, mais uma vez, atesta esse mistério, essa verdade. O Pai, que é a fonte da revelação, o Criador, o Filho, que realiza esta revelação, e o Espírito Santo, que a complementa em nós, que nos dá o entendimento, a compreensão. Podemos perceber que esse organismo sobrenatural se desenvolve a partir desta comunidade, dessa trindade, um Deus que é comunidade, um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo, e o quanto isso fala aos nossos corações. É o Filho, o Verbo que se encarna e que se oferece em sacrifício ao Pai, em expiação dos nossos pecados, e o fogo que consome esse sacrifício é o Espírito Santo de amor. Percebemos esse dinamismo na nossa vida, quando nos configurando então a Cristo, nos oferecemos nós também ao Pai, santificados pela ação do Espírito Santo, no Espírito. Mergulhemos nesse mistério. Há um santo que agora eu não me recordo o seu nome, mas ele vai dizer uma frase que me marcou profundamente. Embora não possamos compreender o mistério da Trindade, é como o mar. Nós não podemos abraçar o mar, mas nada impede que nós adentremos nele, nos deixemos abraçar por ele. Assim se dá com a Trindade. Nada impede então que nos deixemos habitar por ela. Elizabeth, da Trindade, monja carmelita, vai discorrer também acerca desse mistério e vai nos lembrar da inabitação. Esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, habita em mim. Eles habitam na nossa alma. Somos moradas, então somos templos vivos deste Deus. Desse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Em outros momentos, em outras passagens, o Senhor vai dizer isso, O Pai virá e fará nele a sua morada. Não estamos sozinhos, Somos habitados, preenchidos a uma presença. É Deus que habita em nós. Fecha os teus olhos e suplica esta presença, por meio da graça santificante, essa vida em comunhão com Deus, e que essa presença viva possa te trazer, possa te acumular de ainda mais graças, de modo que tu possas colher ao longo deste dia tantas bênçãos, e que essas bênçãos se estendam também sobre toda a sua família, sobre todos aqueles por quem você está intercedendo agora. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Compartilhe essa palavra. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.